Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Quarta-feira, 21 de fevereiro, mais um tema do nosso estudo diário da Escola Sabatina, o engano do caminho perverso. A lição pede para lermos o Salmo 141 e pergunta: pelo que o salmista ora? O salmista ora pelo socorro de Deus, mais especialmente é uma oração de proteção, mais especialmente pelas tentações que o salmista sofre, principalmente pela parte de dentro, ou seja, do seu íntimo, como relatado no verso 4 do Salmo 141. O verso 4 está escrito: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Portanto, o salmista teme agir de forma que um ímpio também. Por exemplo, no Salmo 9 e no Salmo 10, ele pede para que o Senhor proteja das armadilhas dos ímpios, né? E interessante também o verso 3, que ele pede para que o Senhor vigie a porta de seus lábios. Eu leio aqui, ele diz: põe guarda, Senhor Jeová, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Aqui, portanto, ele usa um simbolismo, né, para falar as portas. Antigamente elas protegiam as cidades, né, e ele usa esse simbolismo para se referir a si próprio, ou seja, para pedir a proteção, para que nem a sua fala seja inapropriada, né? Seja uma fala de alguém que realmente não tem comunhão com Deus. E nisso é interessante também o verso 5, quando ele relata, né? Fira-me o justo, será isso mercê, ou seja, será isso um favor. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Então veja, tem gente que não gosta de ser repreendido, mas aquele que serve a Deus em espírito e em verdade, alguém que serve a Deus em espírito e em verdade, ele ora para que alguém o desperte, se assim for necessário, ou seja, se ele estiver andando em caminho errado, né? Ele não quer pecar contra Deus. Isto é que é uma oração realmente sincera de alguém que quer servir a Deus realmente em verdade e em espírito, né? O salmista ele descreve seu coração como a ameaça principal. Uma palavra de Deus diz, né? Enganoso é o coração, e ele sabe. Isso é um conceito bíblico, que é no nosso coração ou na nossa mente, que é um termo também poético, né, para falar da mente, porque ali o próprio Jesus usou, né, sobre a questão do coração, que é onde fica guardando os sentimentos e os pensamentos de mal, de corrupção. Então ali é onde acontece a verdadeira batalha, né? E a quem vamos entregar o nosso coração. Por isso devemos estar com incessante confiança e devotos a Deus, para podermos resistir às tentações também. No Salmo 41, quero ler mais uma vez o verso 4, está escrito, né? Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. E no Salmo 1, verso 1 está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, praticamente aqui o salmista no verso 4 do Salmo 141, ele ora baseado exatamente no verso 1, porque ele sabe que a tentação é no coração, e quando guardamos o nosso coração contra o mal, né, ao invés de abrigarmos no coração pensamentos indevidos,
e muitas vezes isso pode ocorrer por conta da amizade com os ímpios, né? Estar sentado ali no meio de pessoas, né? E as conversações, elas vão realmente, como diz a palavra de Deus também, as más conversações corrompem os bons costumes. Nesse segundo, na quinta questão, né? No segundo tópico da lição de hoje, ele aborda o seguinte, né? Sobre o caráter progressivo e astuto da tentação. E ele fala que o Salmo 141, verso 4, né? Ele descreve a natureza progressiva da tentação. Primeiro, o coração se inclina para o mal. Em segundo, pratica mais ações, né? Porque já maquinou, já premeditou a má ação. Em terceiro, ele come das iguarias dos ímpios, ou seja, aceita suas más práticas como algo desejável, né? Algo que é comum, né? E não é. O pecado nunca será comum. O pecado pode ser banal. Comum, jamais o pecado será. E nisso somente a dependência total do Senhor garante-nos a vitória. No finalzinho, está escrito: os salmos enfatizam a importância das palavras faladas e ouvidas em meio à tentação. Se a sua mente, o seu coração, né, está abrigando realmente as más conversações, é fácil você cair em tentação. Mas se a sua mente está focada nas coisas espirituais, é mais fácil você resistir. Você vai fazer aquilo que a Bíblia ensina: orar e jejuar. Assim você vence as tentações. O fim dos ímpios e dos justos deve ensinar o povo a buscar a sabedoria divina. No entanto, nesses dois salmos, Salmo 1 e Salmo 141, a vindicação final dos filhos de Deus está no futuro, ou seja, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Foi o que nosso Senhor Jesus disse: eu venci o mundo. Então, os crentes são chamados a confiar pacientemente em Deus e a esperar nele, né? É como diz, né? Até quando, Senhor? E ainda em relação ao Salmo 1, né? Falando de estar na companhia dos ímpios, né? E se assentar na roda deles, dos escarnecedores, eis o motivo pelo qual muitos caem. Ao invés de manter uma comunhão viva com Jesus e buscar amizades que o levem para mais perto de Cristo, eles continuam com as mesmas amizades que tinham no mundo. E nisso eu não quero dizer que você não deva ser amigo, né? Mas uma coisa é você ser amigo, outra coisa é você partilhar realmente das mesmas obras, né? Então que Deus seja louvado, que você reflita no Salmo 1, no Salmo 141 e siga firme no seu caminho, na sua comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus te abençoe e amanhã veremos bênçãos da vida justa, se Deus permitir. Amém.